Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele. Glória a Deus por mais um dia, sejamos gratos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Hoje, dia 21 de junho, nosso Café com Palavra, nosso devocional, tem como título Coisas Novas. Coisas novas. Você está preparado para viver coisas novas? Você está preparado para viver o novo que Deus tem para a sua vida? Vamos lá. Hoje nós estamos no Salmo de número 68. Glória a Deus. Que salmo maravilhoso esse salmo. São 35 versículos, mas um salmo extraordinário. Eu fiz aqui um pequeno resumo dele para a gente poder compartilhar. Não ficar muito tempo lendo os versículos, mas para que a gente possa entender o sentido desse salmo, o contexto dele, o que ele quer nos ensinar nesta tarde do dia 21 de junho de 2026. Glória a Deus. Boa tarde, irmã Sandra Campeiro, a paz do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, nós estamos no Salmo 68, Salmo de Davi. É conhecido também esse salmo como Salmo de Triunfo. Ele é chamado Salmo de Triunfo. Por quê? Porque ele celebra o poder soberano de Deus na história de Israel, sua vitória sobre o inimigo e seu cuidado incessante pelos vulneráveis. O Senhor é aquele que cuida dos vulneráveis. Assim sendo, esse salmo se tornou um hino de louvor, um cântico de guerra e esperança espiritual. O tema principal desse salmo primeiro, é a marcha vitoriosa do povo de Israel. O salmo ele foi composto para celebrar o quê? A vitória e o triunfo de Deus sobre os seus inimigos. Este salmo relembra a jornada histórica de Israel, desde a saída do Egito, atravessando o deserto até a conquista de Canaã e a entronização da Arca da Aliança no Monte Sinai, aliás, no Monte Sião, em Jerusalém. Então, esse salmo é extraordinário. Esse é o tema principal desse salmo. Segunda parte desse salmo é o início poderoso. O salmo começa com uma famosa proclamação. Esse salmo começa dizendo: levanta-te, Deus, dispersam-se os seus inimigos. Quando o Senhor se levanta, os inimigos do Senhor batem em retirada. Os nossos inimigos que se levantam contra nós batem em retirada. Então esse salmo tem esse início poderoso. É uma referência direta à ordem dada por Moisés. Todas as vezes que a Arca da Aliança era transportada no deserto, todas as vezes que a Arca da Aliança era transportada, Moisés dizia: levanta-te, Deus, e dispersa os teus inimigos. Então o autor desse salmo, que é Davi, ele começa exatamente com esse início poderoso, trazendo menção a isso, que o Senhor diz que Moisés dizia àquele povo e nos diz hoje, nessa tarde de hoje, do dia 21 de junho. Levanta-te, Deus, e dispersa-se os seus inimigos. Quando o Senhor se levanta, os inimigos batem em retirada. Segunda coisa que nós vemos nesse salmo, segundo ensinamento precioso desse salmo, é que o Salmo 68, ele é riquíssimo em mensagens de conforto e encorajamento. Esse salmo é poderosíssimo, traz muitas mensagens de conforto e encorajamento. Nós vamos ver, por exemplo, no versículo 5 e 6, que o Senhor, nosso Deus, ele é o pai do órfão e é o defensor das viúvas. Ele também é aquele que dá um lar ao solitário. Isso mostra que Deus cuida de quem está desamparado e sem proteção. Então esse salmo tem uma mensagem poderosa, muito mesmo poderosa para as nossas vidas, tanto de conforto como de encorajamento. A presença e a provisão diária também estão presentes nesse salmo. Por exemplo, o versículo de número 19 diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. É o Senhor quem leva o nosso fardo. É o Senhor que dá força ao cansado e aumenta a força daquele que não tem nenhum vigor. É o Senhor que nos dá força para continuar, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando a luta está grande. Porque, como disse o salmista Davi, no versículo 19, o Senhor dia a dia leva o nosso
fardo. Bendito seja o Senhor. Ele lembra daquilo que nós enfrentamos, dos nossos desafios, e Ele não nos deixa sozinhos durante esses desafios. Deus, Ele é aquele que não nos deixa sozinhos nas nossas preocupações diárias. Ele toma para si cada uma das nossas lutas. É por isso que Paulo, escrevendo, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Glória a Deus. Soberania também está presente nesse salmo sobre a natureza. Deus é soberano também sobre a natureza. O salmo diz que Deus mostra Deus como Criador, cavalgando sobre as nuvens. Diz que o Senhor cavalga sobre as nuvens. Significa o quê? Que Ele governa todas as forças da natureza e sobre todas as nações da terra. Aleluia. O Salmo 68 também é considerado um salmo messiânico. Por quê? Porque ele aponta para o triunfo de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Ele fala sobre a ascensão de Cristo. No versículo 18, por exemplo, diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Falando da ascensão de Jesus. Quando ele sobe ali em Atos capítulo 1, quando ele sobe às alturas, ele levou também cativo o cativeiro. E o texto diz que ele concedeu dons aos homens. O apóstolo Paulo também cita esse versículo em Efésios capítulo 4, verso 8, ele diz exatamente isso. Para quê? Para explicar tanto a ascensão de Cristo ao céu, como a distribuição de dons espirituais que o Senhor distribuiu para a edificação da sua igreja. O Salmo 68 lembra que, embora existam adversários, embora existam dificuldades, o nosso Deus, o Deus de Israel, é um guerreiro vitorioso que governa, aleluia, ele governa os céus e a terra, mas que também se inclina com amor e justiça e ternura para os que são fracos, oprimidos e aflitos. Essa é a mensagem do Salmo 68. Que mensagem poderosa. Depois você lê esse salmo, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E os dois últimos versículos, como sempre, termina exaltando ao Senhor. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, Ele é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, Aninha, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa tarde, Rosimeire. Irmã Rosimeire, a paz do Senhor Jesus. Então, esse foi o nosso salmo. Salmo 68, depois você lê, você medita, porque ele é um salmo tremendo. É um salmo de conforto. É um salmo que traz vigor para o nosso coração. Traz alegria para a nossa alma. Além de ser um salmo messiânico. E o nosso devocional de hoje tem como título Coisas Novas. E o versículo é Isaías 43, verso 18 e verso 19, que diz assim: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia. O Senhor disse que está fazendo uma coisa nova. Estamos na metade do ano de 2026. Já se foi a metade do ano. A partir agora do dia 1º de julho é o segundo semestre do ano e o ano vai embora. Mas o Senhor está dizendo que está fazendo uma coisa nova. Você está preparado para viver o novo de Deus? Deus, ele não se limita a tempo nem a estações. E ele, em todos os momentos, ele pode fazer coisas novas pela nossa vida. E o autor do nosso devocional diz assim: quando refletimos sobre nossa jornada, vislumbramos os altos e baixos que enfrentamos. Sempre como nós paramos para pensar, ninguém, irmãos, vive só de coisa boa, nem também só de coisa ruim. Todos nós vivemos altos e baixos, vivemos coisas boas, vivemos coisas difíceis.
Quando nós paramos para pensar, a gente tanto lembra das vitórias, como também a gente reflete sobre os nossos erros, sobre as decepções que nos marcam, sobre algumas dores que nós passamos, sobre dores que também nós causamos, que nós também não somos os benditos, nós também fazemos coisas erradas. E essas feridas, mesmo cicatrizadas, às vezes elas nos mantêm presos lá no passado, impedindo-nos de seguir em frente e deixando um rastro de destruição em nosso caminho. Eu sempre gosto de citar de alguém que ficou parado no passado, eu gosto de falar sobre o pai de Abraão, Terá. Terá tem um chamado de Deus para sair lá de Padã Arã, lá da Mesopotâmia, e ir para Canaã. E ele vai com toda a sua família, seu filho tinha morrido, ele tinha perdido um filho chamado Arã, e que era pai de Ló, tinha morrido. A Bíblia não fala, mas a história conta que ele tinha uma fábrica de ídolos, e essa fábrica pegou fogo, e nesse incêndio morreu o pai de Ló, Arã. E ele tem um chamado e ele vai, ele até ouve o chamado de Deus, ele era descendente de Noé, e ele vai para Canaã. Porém, ele chega numa cidade chamada Arã. E quando ele chega nessa cidade chamada Arã, ele se recorda do filho chamado Arã. E ali ele fica. E a Bíblia diz que ali ele morreu. Ali ele morreu. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não viver no passado. O passado não é para a gente fazer residência. O passado é apenas para a gente refletir, pensar e não repetir os mesmos erros. Mas não é para a gente viver no passado. Ele ficou no passado, pai de Abraão, Terá, e ali ele morreu. Então, que nós possamos pensar sobre isso nesta tarde. O medo de repetir os erros passados muitas vezes nos paralisa, resultando em uma vida sem direção clara. No entanto, mesmo em meio às incertezas, podemos encontrar conforto na certeza de que o Senhor está sempre ao nosso lado, pronto para nos orientar e nos amparar em todos os momentos, como nós acabamos de ver no Salmo 68. Ele é o pai do órfão, é o protetor das viúvas, é o que faz o solitário habitar em segurança, e é aquele que cuida de todas as nossas necessidades. Cuidou do povo de Israel, da saída do Egito, passando pelo deserto até chegar em Canaã. Cuidou até que a Arca da Aliança estivesse estabelecida em Jerusalém, no Monte Sião. Então este é o Senhor que cuida de nós. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos nos paralisar, porque o Senhor, ele peleja pelas nossas causas. O plano de salvação de Deus é uma prova de seu amor inabalável por nós. Desde o princípio, ele tem buscado restaurar o relacionamento perdido com a humanidade, oferecendo-nos uma chance de recomeço por meio de Jesus Cristo. Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Jesus veio para que a nossa comunhão com o Pai fosse restaurada. Jesus faz a ponte entre nós e Deus. Jesus faz a ligação novamente entre nós e Deus. Então nós podemos entrar na presença do Pai sem reservas e sem medo, porque Jesus faz esta ponte. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Em Jesus, nós encontramos a promessa de transformação, renovação completa, e um convite para começarmos uma nova história. Eu não sei. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei a sua história. Eu não sei por que coisas você passou lá atrás. Eu não sei como foi o seu passado. Mas eu sei e eu venho te dizer hoje, na autoridade que há no nome de Jesus. Jesus te dá a chance de recomeçar. Jesus te chama para um novo começo. Jesus te chama para uma nova vida, para uma nova história. Jesus te dá as ferramentas necessárias para você construir uma nova história na sua vida. Ao olharmos para o futuro, nós podemos vislumbrar um caminho de esperança. Em vez de escombros, vemos a oportunidade de pavimentar um novo destino. Mesmo que seu passado tenha sido um caminho de buracos, de escombros, de quebras, mas o Senhor te convida hoje a pavimentar um novo destino, com esperança, com graça e com a presença daquele que pode todas as coisas. Estamos prestes a entrar em uma nova estação da nossa vida. É hora de nos libertarmos do peso do passado, perdoando a nós mesmos, liberando perdão para os outros
e abraçando com fé as promessas de Deus, para que este novo semestre, de julho a dezembro, seja marcado pela fé, pela esperança e pela confiança no poder transformador de Deus e pela certeza de que Ele está nos conduzindo a um futuro brilhante. Deus pode fazer na sua vida mais do que você pode pensar, sonhar ou imaginar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Creia nisto, aleluia. Exerça a sua fé e tenha ousadia para dar passos firmes na direção do que Deus tem para você. Com o Senhor, com nosso Deus, nosso Pai, o melhor sempre está por vir, porque Ele sempre terá o melhor para as nossas vidas. A nossa frase de hoje diz assim: tenha seu passado como referência, não como residência. Não viva na sua dor, não viva no seu passado, não viva naquilo que não deu certo, não viva naquilo que você começou e parou. Não use isso como sua residência, mas use como referência, para que você possa se levantar em Deus e dizer para o seu passado: eu não vivo do passado, porque o Senhor tem coisa nova para a minha vida. O Senhor tem algo extraordinário para fazer em mim e através de mim. Aleluia! E a palavra de hoje é recomeço. Assim como o Salmo 68 mostra a nova história que Deus escreveu na vida do povo de Israel. Mostra que o Senhor pode fazer na vida dos vulneráveis. Deus também pode fazer na sua vida, na sua família, na sua casa e na sua existência. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse é o nosso devocional de hoje. Essa é a palavra que o Senhor tem para o nosso coração. Coisas novas. Se prepare para viver o novo de Deus. Se prepare para viver coisas novas. Como disse Isaías aqui no capítulo 43. Esqueçam que se foi. Não vivam do passado. Vejam, o Senhor está fazendo uma coisa nova. Ela já está se acontecendo, já está vindo, já está surgindo. Aí ele diz: até no deserto vou abrir um caminho e vou fazer riachos no ermo. O Senhor é aquele que tem capacidade de fazer riachos no meio do deserto, no meio da sequidão, porque é aquele que pode todas as coisas, é o Senhor. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso devocional de hoje, para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe. Amanhã eu acho que o nosso devocional também será mais ou menos nesse horário. Amanhã eu tenho uma consulta no Hospital das Clínicas, e lá é muito demorado, eu não sei que horas eu vou chegar. Mas quando eu chegar, a gente faz o devocional de amanhã, para a glória do nome do Senhor. Será o Salmo 69, tá certo? Deixa eu orar por vocês, para nós concluirmos esse devocional de hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu quero te louvar e quero te agradecer por mais um dia. Obrigado por esse domingo, Senhor, de paz na tua presença. Obrigado por esse salmo maravilhoso, Senhor, no qual tu nos lembra que tu és o nosso Deus e quando tu se levanta, os nossos inimigos são dissipados. Obrigado porque tu nos lembra nesse salmo que tu cuidas, Senhor, dos vulneráveis, do órfão, da viúva, do necessitado, do solitário, do sem-teto. Cuida também das nossas vidas, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Ó, Pai, não deixe que nós vivamos presos nas dores do passado, mas que as dores do passado, Senhor, sirvam como referência para o que nós vamos viver hoje, através do teu amor e graça, da tua direção e do teu Espírito Santo. Continua conosco em nome de Jesus. Dá-nos um culto abençoado hoje na tua casa, para a glória do teu nome. Abençoa os que participaram desta live ao vivo e os que ainda vão assistir esse vídeo, para a glória do nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Beijo para vocês, Deus abençoe, compartilhe com alguém essa palavra, abençoe a vida de alguém, deixe seu comentário aí no feed, para que o Instagram entenda que esse vídeo é importante e envie para outras pessoas. Eu peço isso, irmãos, não é para mim ficar conhecida, eu não quero ficar conhecida, eu quero que Jesus seja conhecido através da minha vida. Assim como Eliseu, que quando morreu ainda produziu frutos, Eliseu morto ainda ressuscitou um soldado, assim também. Eu quero que a minha vida tenha um legado, que mesmo quando eu não estiver mais aqui, continue falando aos corações das pessoas, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém, minha querida. Amém, Aninha, a paz do Senhor.